Então, vou convidar todos para o nosso primeiro painel. Obrigado, Edu, Obrigado, pela introdução. Não vale a pena, não é legal, não é o suficiente montar um negócio para acumular riqueza. O mais legal, e acrescento aqui o mais divertido, o mais importante, é você criar um negócio que possa mudar a vida das pessoas. Então, vamos lá para o nosso primeiro painel. Não faz sentido acumular riqueza. O importante é ter um negócio que melhore a vida das pessoas. Um painel com Felipe Paniaggo, CMO e sócio do Reclame Aqui, e Francisco Recalde, Head de Branding e Comunicação do Reclame Aqui. Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Felipe Paniaggo, como falou a apresentação, sou o CMO do Reclame Aqui, um dos sócios, filho do Maurício Vargas. Vocês vão ver um pouquinho durante esses 2 dias. Eu às vezes até confundo, às vezes chamo de Maurício, às vezes chamo de pai, porque desde sempre eu trabalho no Reclame Aqui. Eu brinco aqui com o Chicão, que vai se apresentar já já, que o Reclame Aqui surgiu na garagem da minha casa, literalmente, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos anos 2000, 2001. Então, é uma história aí, né? E me apresentar um pouquinho mais para vocês, me conhecerem. Eu sou Felipe, sou casado com a Natália, tenho 3 cachorrinhos, Pipoca, Pururuca e Feijão. A Pipoca conheceu, inclusive, o Jairo Henrique, que é o cachorro do 4º andar, e teve a Pururuca durante a pandemia, né? A Pururuca é filha da pandemia. E hoje a gente mudou para São Paulo, na verdade, desde 2014, junto com o Reclame Aqui, junto com o Chico, né? Essa história é super, super legal. A gente entrou num carro na hora do almoço e saímos de Campo Grande, viemos até São Paulo e estamos aqui desde então, né? Firmamos base aqui em São Paulo. E o painel, como o Diego Vinhas bem apresentou, o nosso painel de agora, além de falar um pouquinho sobre que não faz sentido acumular riqueza, o legal, o importante é ter um negócio que mude a vida das pessoas, a gente vai falar muito de Maurício Vargas, né? Como o próprio Diego falou, a história dele se mistura com a história do Reclame Aqui, então é impossível a gente falar de qualquer assunto relacionado ao Reclame Aqui sem citar ele. E esse primeiro painel, onde está eu e o Francisco, vai ser especialmente dedicado a ele, com homenagens. A gente queria trazer todo mundo do Reclame Aqui para estar aqui, como o Edu falou, nós do Reclame Aqui, nós somos o Reclame Aqui. E como a gente não pode fazer isso, a gente gravou alguns vídeos que a gente vai mostrar para vocês durante o nosso papo. Para finalizar aqui minha apresentação, quero contar uma história para vocês que eu fui o dono da primeira reclamação do Reclame Aqui. Sim, quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai, Maurício, tinha acabado de inventar esse site Reclame Aqui e a gente foi no shopping Campo Grande. Era o único shopping na época e eu sou viciado em ketchup, então, desde sempre. E aí eu fui pedir um McLanche Feliz no McDonald's, esqueci de pedir ketchup junto com meu pai, cheguei na mesa da praça de alimentação e falei, putz, esqueci o ketchup. Meu pai falou, não, volta lá e pede. Fui sozinho, ninguém me enxergou, era desse tamanho assim, né? Nem passava a cabeça do balcão. Voltei triste, falei, pai, pede para mim. Aí ele falou assim, não, essa é a chance de você inaugurar um negócio novo do papai. Cheguei em casa, conectei aquela internet de escada, fiz minha reclamação contra o McDonald's e, por incrível que pareça, depois de uma semana, o McDonald's me respondeu. Eu ganhei um McLanche Feliz e vários sachês de ketchup. Então, para mim foi uma alegria ganhar um lanche e bastante ketchup. E aí, cara, desde então, naquele ano a gente teve 23 reclamações, hoje são mais de 50 mil, crescemos bastante, graças também ao Chico, que entrou como estagiário e hoje é nosso head de marketing institucional. Tudo bom, Chico? Tudo bom, Felipe? É uma honra gigantesca para mim estar aqui nesse primeiro painel, dividir esse primeiro painel contigo para a gente falar sobre Reclame Aqui, sobre cultura, sobre as pessoas
e sobre esse impacto que o Reclame Aqui tem nas nossas vidas, e que a gente sabe que durante esses 2 dias de evento, várias empresas vão trazer também histórias inspiradoras de como elas mudam a vida dos seus colaboradores e como essas histórias se confundem, né? Você está contando que a sua história se confunde com a do Reclame Aqui, no seu caso é inevitável, né? Porque você nasceu dentro do Reclame Aqui, mas a minha também, que você contou aí que a gente veio num carro, meio-dia, entrou e veio, foi muito do que é a história do Reclame Aqui, do que é a minha história do Reclame Aqui, do que é a história de várias pessoas que passam pelo Reclame Aqui, não importa quanto tempo elas estão no Reclame Aqui. Normalmente essas histórias são assim, e é um pouco do que a gente vai trazer para vocês hoje também, de histórias que se confundem com a história do RA. Então, desde que eu entrei no Reclame Aqui como estagiário, eu entrei para descobrir ali, era no começo do setor de marketing, como a gente construiu desde então, e a gente meio que estava descobrindo o que era marketing para o Reclame Aqui, como a gente conversava com os consumidores, com as empresas, como a gente fazia essa ponte entre os 2 lados. E a gente foi descobrindo juntos, descobrindo todo dia, aprendendo todo dia como fazer isso. E, de repente, não fazia mais sentido a gente estar em Campo Grande, não fazia mais sentido a gente estar ali na cidade que o Reclame Aqui foi fundado, então a gente resolveu vir para São Paulo. Então, eu já tinha uma operação aqui em São Paulo, a matriz já estava se formando aqui em São Paulo com o Maurício, com o Edu. A gente falou, vamos também? E a gente ficava nessa, vamos também, mas tinha nossa família de Campo Grande, todo mundo em Campo Grande, a nossa fundação toda é em CG. Até que um dia a gente falou, ó, se a gente ficar ensaiando muito, se organizando muito, se preparando demais, a gente não vai. Já tem 2 meses que a gente está enrolando para ir. Vamos segunda-feira? Vamos segunda-feira. Largamos tudo, enchemos um carro com mala, com edredom, travesseiro, ventilador e viemos. E desde então, é muito disso que o Felipe falou. Foi um capítulo que a gente construiu em Campo Grande, que nasceu lá em Campo Grande, a gente começou a construir esse capítulo em São Paulo e, inevitavelmente, as histórias vão se confundindo. Você vem para uma cidade nova, você vem para São Paulo, vem construir algo novo, é uma aposta de carreira também, é uma mudança de vida. Então, inevitavelmente, a minha história é a história do Reclame Aqui, a história do Reclame Aqui é a minha história também, né? Maravilha, é isso aí. E como eu falei antes, a gente queria ter convidado todo mundo do RA para vir aqui para falar um pouco do que é tão legal que a gente faz que muda a vida das pessoas e também ganha dinheiro, que é muito importante. Mas a gente não pôde, porém preparamos um vídeo. Então vou pedir para soltar o primeiro vídeo que a gente preparou, por favor. Eu sou a Carla. Eu sou o Renato. Eu sou o David. Meu nome é Ilô. Meu nome é Edu Neves, sou o Diego Campos. Eu sou a Glória. Eu sou a Pati, Paticance. Me chamo Gabriel. Normalmente na empresa me chamam de Gabrielzinho. Meu nome é Valton. Eu estou no RA há aproximadamente 8 anos, faço agora em fevereiro com muito orgulho. Hoje eu atuo como Product Manager, estou na área de produtos, mas eu já plantei minha sementinha em várias áreas do Reclame Aqui. Estou no RA desde dezembro do ano passado e sou do time de CS, sou do time do David ali. Eu sou do time de CS, eu já sou supervisor do time de CS e eu estou há quase 4 anos no Reclame Aqui. Faço parte do time de experiência do cliente. Eu tenho 3 anos e meio de Reclame Aqui. Eu sou o CEO do Reclame Aqui. Eu estou aqui há praticamente 12 anos. Sou CTO do Reclame Aqui, estou na empresa há 14 anos. Eu estou há 3 anos no RA, em agosto eu completei 3 anos e eu cuido da área de relações institucionais. Então, meu cargo atual é Head de Relações Institucionais. Estou no Reclame Aqui há um ano e pouquinho agora fez. Sou Product Manager no Reclame Aqui. Eu tô há 11 anos na empresa. Passei de desenvolvedor, já fui do marketing, de dados e agora em produtos como Product Manager. Eu trabalho hoje no setor de dados. Eu sou coordenador de dados do Reclame Aqui, virado mais para a parte de negócio, né, de BI. Esses aí são alguns dos nossos colaboradores, do nosso time, né, que forma o RA.
E a gente gravou vários vídeos na semana passada com todo mundo, foi super legal. E a gente, obviamente, teve que selecionar algumas partes para mostrar para vocês. Como eu estava falando antes de puxar esse primeiro vídeo, o Reclame Aqui ele tem um propósito, né, que é melhorar a vida das pessoas. Eu, particularmente, acredito que a gente já mudou o Brasil, pelo menos na parte de relações de consumo, ajudando o consumidor a escolher melhor uma marca para comprar um produto ou contratar um serviço, e também ajudando as boas empresas a se destacarem, né? Um dos nossos mandamentos é que a coisa tem que ser bom para os três, para o Reclame Aqui, para as boas empresas e para os bons consumidores. E foi uma coisa que é bem engraçada no Reclame Aqui, pode até parecer piegas, mas a gente faz várias entrevistas, né, o Chico também, para várias vagas que a gente abre sempre no RH, e as pessoas costumam dizer que uma das coisas que atrai é o propósito do Reclame Aqui. O Maurício costumava falar, o meu pai costumava falar que uma empresa sem cultura é um amontoado de gente. Eu concordo muito com isso, e o Reclame Aqui tem uma cultura muito forte. Obviamente, é muito importante ganhar dinheiro, pagar as contas. O Maurício sempre estava preocupado com isso, né, Chico? Você até tem uma história engraçada para contar sobre isso. Mas, cada vez mais as pessoas não querem trabalhar numa empresa que só visa o dinheiro. O Edu falou muito bem isso no começo. O Reclame Aqui é uma empresa, visa lucro, ganha dinheiro, mas tem como principal motivo mudar a vida das pessoas. Então, do nosso time, dos nossos consumidores e das nossas empresas, que estão com a gente todos os dias. Então, é muito importante ter esse propósito. E uma coisa peculiar que aconteceu, né, em abril, como o Diego Vinhas falou, o meu pai se foi pelo Covid, foi um baque, ainda está sendo um baque para todo mundo, né? Porém, eu falei isso acho que para o Edu e para o Diego, meus sócios, e também comentei com o Chicão. Quando eu voltei a trabalhar depois de uma semana, a gente fez uma call com todo mundo, né? Todo mundo ainda está em home office, no Reclame Aqui. A gente fez uma call para falar tudo que a gente estava sentindo, para falar dos próximos passos do Reclame Aqui sem o nosso capitão e para passar segurança para o time. E o que eu percebi foi que as pessoas do time do Reclame Aqui parece que renovaram os votos com o RA. Por quê? Porque esse propósito era o que movia o Maurício, fazer ele acordar todos os dias, ser o primeiro a chegar, o último a sair. Então, é muito importante isso, a gente traz isso na veia dos nossos 10 mandamentos, e propósito hoje em dia, pelo menos para mim, é tudo, Chico. Essa questão que o Felipe puxou aí da renovação dos votos, deu para ver em todo mundo, deu para ver no time todo, deu para ver na construção que a gente tem dentro do dia, dentro do nosso time, especialmente do time de marketing. A gente era um time muito ligado do Maurício, que é o marketing é onde o Maurício usava para fazer as ideias acontecerem, prototipar ali as primeiras ideias, prototipar algum site, alguma ideia nova, algum evento, como foi o Trust no começo do Trust, essa virada dos eventos que a gente costumava fazer, mais para atendimento, isso que o Edu falou no começo, que era mais voltado só para atendimento, para experiência, e hoje a gente expande, traz uma visão também de cultura, de pessoas, que a gente sabe que é super importante para o atendimento também. Então a gente era um setor muito próximo ali do Maurício, e com tudo que aconteceu em abril, com o falecimento do Mal, a gente viu no time essa renovação, esse time vivo, esse time querendo, a gente estava ali construindo junto com o Maurício, com o Edu, com o Diego, com o Felipe, com todos os sócios, e aí de repente tudo isso acontece e agora a gente tem um legado para carregar. A gente sempre teve a ciência do legado do Reclame Aqui, de tudo que a gente carrega, de toda a nossa história, mas de repente isso ficou mais presente no time todo, em carregar essa tocha, levantar essa bandeira, e no processo todo, até na construção do Trust, na construção de tudo isso daqui que a gente está vendo hoje, a gente conversou muito durante esse processo, né, Felipe? E a gente sempre pensando, cara, a gente tem certeza que a gente está construindo um evento, que a gente está construindo um Reclame Aqui, que a gente está construindo um dia a dia, que o Maurício ia se orgulhar, que o Maurício ia gostar, que o Maurício ia ter orgulho, que o Maurício ia estar aqui, se ele estivesse aqui com a gente hoje, conduzindo com a gente, ele ia estar orgulhoso desse trabalho feito. Então isso, claro, a gente está falando muito do Maurício, que foi algo recente, algo que a gente ainda está processando, a gente está vivendo, impacta muito a gente, mas isso é presente no Reclame Aqui, no geral, né? No Reclame Aqui como um todo. O propósito é o que move as pessoas. Claro, todo mundo quer o seu aumento de salário, quer conseguir pagar suas contas, quer ter o bônus no final do ano, no final do mês, mas a gente vê que o que move os funcionários no dia a dia é muito a questão
do propósito, dessa construção, e é muito do que traz também as pessoas de volta para o Reclame Aqui, que o Edu comentou que nunca as pessoas saem verdadeiramente do Reclame Aqui. A gente tem muita gente que no final acaba voltando e falando, gente, passei por algumas empresas, adquiri experiência, estou de volta para trazer a experiência que eu conquistei em outros lugares no Reclame Aqui também. É isso mesmo. E agora eu queria chamar o vídeo 2, onde nosso time fala um pouquinho sobre isso. Para mim, assim, o ambiente de trabalho é um dos fatores que me faz partir para uma nova jornada, né? E eu acho que no Reclame Aqui já estou há 8 anos, né? Então, tipo, isso a gente é uma família mesmo, né? A gente tá junto nos momentos difíceis, a gente se supera cada vez mais, a gente tem ciclos de amizade que saem daqui, né? Grandes amigos a gente construiu aqui. Então, acho que o ambiente de trabalho, assim, para mim, é muito importante. Estar ali com todo mundo com o mesmo propósito em busca do melhor, né, para o mundo e não tipo ficar disputando alguma coisa, assim. Então acho que para mim esse é o sabe, tchan do negócio, assim, as pessoas. A minha carreira ela começou no Reclame Aqui. Quando eu me tornei estagiário, eu estava na empresa do Maurício em Campo Grande. Eu estava buscando 2 coisas. Uma, fazer meu estágio da faculdade para mim poder me formar. Outra, ganhar alguma coisa para mim tomar de cerveja no fim de semana com os amigos. Eu meio que ajudei a construir o lugar que eu gostaria de trabalhar. A gente tentou construir uma empresa que atraísse talentos, uma empresa onde as pessoas quisessem vir trabalhar, que as pessoas se orgulhassem de dizer que aqui trabalhavam. A gente foi muito sugêneres, assim, porque na verdade surgiu de uma ocasião, né? Porque a gente foi apresentado por um terceiro para a gente disputar um projeto conjunto, né? Que era onde eu ia fornecer a parte de equipamentos e ele fornecia a parte de software. A gente ia fazer um fornecimento conjunto de um projeto que deu tudo errado e nós fomos tomar cerveja. Então, o que eu acho que para mim foi muito importante ouvir é que o Maurício falava as maiores loucuras com um maior senso de propriedade, assim. E para mim aquilo não era loucura, aquilo fazia todo sentido. Eu estava tentando me recolocar no mercado de trabalho há 1 ano e eu falei, poxa, vou ter que falar com o dono da companhia. Agora, provavelmente não me recolocarei, né? E quando terminou ali o processo seletivo, eu falei, não deu certo, porque eu conversei com ele como se fosse um amigo, assim. Eu falei, poxa, foi um bate-papo. E por fim deu certo e é muito marcante mesmo, assim. Foi o pontapé inicial mais com o pé direito que eu já dei dentro de uma companhia, sem sombra de dúvida. O Reclame Aqui também me descobriu, né? Ao mesmo tempo que eu descobri o RH. Acho que antes eu procurava sempre empresas com valores, né? Que agregassem na sociedade, mas quando eu nunca tinha trabalhado numa empresa com a força que o Reclame Aqui tem nesse sentido, né? Então, quando o primeiro contato que eu tive com o Reclame Aqui, que eu vi assim, o mundo RH, como ele funcionava, ele foi encantador, mesmo sem eu fazer parte dessa família toda, né? Então, descobrir o Reclame Aqui também despertou em mim, falando assim, é isso que eu quero fazer e é ali que eu quero trabalhar. E, tipo, não parecia uma entrevista. Era muito engraçado, não parecia uma entrevista. Parecia muito uma conversa de 2 pessoas que estavam se conhecendo, assim, sabe? Eu tava com uma pastinha de case, uma pastinha de currículo, de cursos. Então eu estava preparada para falar sobre isso e aí ele me pergunta logo de cara qual era o meu time. E eu falei, oi? Até sobre esse vídeo, a gente estava conversando aqui enquanto o vídeo estava passando, que um ponto muito interessante dele é que ele é o Reclame Aqui num microscópio, assim. Essas pessoas que a gente selecionou, dentre tantas que a gente podia ter trazido, todos os colaboradores do Reclame Aqui que a gente trouxesse para falar iam ter uma história peculiar, ia ter uma experiência de como entrou no RH, de como vive no RH. Mas o interessante dessas pessoas que a gente selecionou é que, de todas elas, nenhuma não, mas uma grande parte não atua
na sua profissão original, na sua profissão de formação. Então a gente tem a Carla, que vem de uma outra experiência dentro do Reclame Aqui, ela passou pelo atendimento, passou pela consultoria, hoje ela é Product Manager do Reclame Aqui, apesar dela não ter experiência inicial, a formação inicial como gerente de produto, ela entende o Reclame Aqui como ninguém. Então o Reclame Aqui nutre esses talentos nas pessoas, vê no que ela, olha a essência do que ela faz, no que ela é boa em fazer e traz isso à tona e molda o que ela pode ser dentro do Reclame Aqui. O David a gente conheceu num buffet que atendia a gente dentro do Reclame Aqui, nos eventos do Reclame Aqui. E o Maurício, a gente viu o potencial dentro do David de poder ajudar as pessoas. O David fala um pouquinho nisso no próximo vídeo que a gente vai mostrar também do que ele traz pro Reclame Aqui, de como ele se sente fazendo o que ele faz hoje em dia no Reclame Aqui. Então é legal ver que dentro da história de cada um, e aqui eu estou pensando em tantos outros que não estão no vídeo, que carregam isso, carregam essa mudança de carreira, essa mudança de história, essa pivotagem que realmente o Reclame Aqui consegue nutrir e dar para as pessoas. Isso que você falou é bem engraçado mesmo, né? O Renato era jogador de futebol, profissional, né? Teve uma lesão e mudou de ramo. O Valton, que é nosso engenheiro de dados, ele trabalhava com obra, depois foi trabalhar num restaurante em Gana, lá em Accra, né, capital de Gana. E tem várias outras histórias aí que são bem legais e monta esse nosso time, que é um time só de feras, né, só de pessoas apaixonadas pelo Reclame Aqui, que estão ensinando muito e aprendendo muito, né? E a nossa relação, Chico, acho que eu posso falar até por você, a gente vive muito o Reclame Aqui, né? Então é até às vezes meio ruim que a gente saía, né, agora mais naquela época pré-pandemia, saía do escritório e conversava sobre o escritório, né? Então a gente sempre viveu o Reclame Aqui. Eu também tenho uma particularidade a mais, né? Que meu chefe era meu pai, então eu saía, ia encontrar meu pai no final de semana, ele insistia em falar de Reclame Aqui comigo e eu adorava, né? A Natália até puxava minha orelha algumas vezes, porque era o único assunto, parecia que a gente engajava. Falava um pouquinho de futebol, falava um pouquinho de outras coisas e voltava para Reclame Aqui. Então, para mim, pelo menos, sempre trabalhar no Reclame Aqui se confundia muito com a minha vida no dia a dia, e eu tenho certeza que para você também. Não sei se as pessoas sabem, mas o meu pai era muito ativo nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, e várias das vezes que ele postou alguma coisa, na verdade, quem estava escrevendo era esse cara aqui, ó. Então, acho que, além do Maurício viver muito dentro do Reclame Aqui, que se confunde muito, ele se confunde muito com as pessoas também, né? Às vezes eu falo alguma coisa e falo, cara, estou sendo o Mauricinho. O Chico a mesma coisa, ele escreve para ele. Então, assim, ele vive realmente entre nós. Eu acho que o último vídeo que a gente vai chamar, que não é agora, a Carla consegue mostrar muito isso, né? Com uma frase simples, que eu não vou dar spoiler, mas ela fala muito, de uma maneira muito clara, como que o Maurício está entre nós ainda. E agora eu queria chamar o vídeo número 3, que o pessoal conta um pouquinho da história deles no Reclame Aqui, como que é trabalhar. A gente preparou um material bem legal para vocês. Por favor. O Reclame Aqui é um divisor de águas mesmo na minha vida, né? Então, assim, a glória antes do Reclame Aqui, a glória depois do Reclame Aqui. Mudou tudo, eu tenho 100% do Reclame Aqui tá dentro de mim, não tem como ser diferente, assim, mudou tudo, assim. Me deu uma oportunidade de olhar para a minha carreira de um outro modo, né, e de falar assim, nossa, olha como você pode fazer algo diferente, independente da tua idade, independente do que você sabe. Eu acho que eu não sei como é que é trabalhar no Reclame Aqui, porque a gente vive no Reclame Aqui, né? Eu tô aqui vivendo há 12 anos no Reclame Aqui. Assim, eu tô 24 horas no Reclame Aqui, 7 dias por semana, e não é em quantidade de trabalho, porque tem fim de semana, tem passeio, tem férias, tem tudo, mas é natural estar pensando sempre em alguma coisa, estar observando as coisas. Eu acho que tem um casamento tão perfeito entre o ideal como pessoa e o ideal da companhia, que a gente não precisa pensar muito em duas coisas. A gente observa o mundo e observa coisas para a empresa. Observa a empresa e observa as coisas aqui. Minha vivência de trabalho no Reclame Aqui é algo assim que eu faço com muito amor e carinho todos os dias, porque
é emocionante fazer o que eu faço, sabe? Ajudar as pessoas a conseguir resolver os problemas delas, ajudar as empresas a como acolher seus clientes, fidelizar seus clientes. Então é uma ponte, né, que pega uma mão, pega a outra e junta, né? Então isso é gratificante no seu dia a dia. E fazer isso no Reclame Aqui, com as pessoas do Reclame Aqui, também me enche de orgulho. Outro dia eu até falei, né? Acho que foi num evento que a gente teve, que eu falei assim, o Reclame Aqui tem me estragado para melhor todo dia. Então, quando eu falo estragar, é que eu falo que a gente vai ficando mais leve numa questão de trabalho, de ser mais inflexível, né, mais duro, de pensar sempre com um monte de regras. E falo assim, não, pode ser diferente, né? Então, hoje eu vejo que eu penso nas coisas de uma forma assim, como é que dá para fazer isso? Sem me amarrar tanto a regras ou padrões, e pensar de uma forma diferente, mais leve. Me ajudou a repensar como que eu posso ser parte de uma sociedade que quer mudar. Qual que é o meu papel? Como que eu crio um filho que vai ter conceitos diferentes do que eu tive contato quando eu era criança. Então, como que a gente deixa uma sociedade melhor para todo mundo? Então, o Reclame Aqui me trouxe isso. E nunca foi pelo dinheiro. Talvez esteja aí a questão da frase do Maurício. A gente queria ser uma empresa que trouxesse muito resultado financeiro, porque é um pouco do que faz, é um pouco do que a gente faz quando a gente cria uma empresa. A gente quer que ela seja grande, que ela seja lucrativa, que ela remunere bem colaboradores, investidores e sócios. Mas esse nunca foi o que nos moveu. O que sempre nos moveu foi construir um negócio grande, gigante, que fizesse muita diferença na vida das pessoas. Hoje em dia, o que eu sou, eu devo bastante ao Reclame Aqui mesmo. Ele fez eu descobrir realmente qual carreira eu queria seguir. E eu acho que são, tipo assim, os aprendizados que eu tive aqui eu vou levar para a vida inteira. Isso não tenho, eu posso sair daqui e ir para qualquer outro lugar daqui a um tempo, mas o Reclame Aqui sempre vai ter aquele lugarzinho guardado. E é o que a gente vê aqui às vezes, né? Às vezes tem gente que fala, vou lá fazer não sei o quê. Daqui 2 anos a pessoa tá, então, pode ter um lugar aí de volta, né? Eu acho que o Reclame Aqui é sempre a segunda casa, não tem como, sabe? A gente se sente muito à vontade aqui, as pessoas, o clima. O Reclame Aqui hoje representa tudo assim na minha vida, se for pensar, porque ele me deu uma carreira que eu tenho hoje, a minha esposa, que hoje eu sou casado, eu conheci aqui, que eu sou, acho que hoje como ser humano, como pessoa, foi trabalhando aqui, né? Eu saí de casa faz tempo, faz 7 anos que eu saí da casa dos meus pais. Eles, óbvio, criaram tudo, mas acho que como o que eu sou hoje, como eu converso, como eu entendo as coisas, é devido à cultura do Reclame Aqui, né? Como eu me relacionei com as pessoas do Reclame Aqui. Eu acho isso, eu devo muito ao Reclame Aqui, ao Maurício e ao Felipe. A minha vida foi moldada em função do Reclame Aqui. A gente vê nessa fala aí do Gabriel, né, aquele ponto que eu tinha trazido antes da galera que acaba voltando para o Reclame Aqui, da galera que vive a experiência em outros lugares. Eu acho que é justamente pelo que o David fala na fala dele, que ele se emociona todo dia em ajudar as pessoas, que ele se emociona com o que ele faz, que ele tem muita alegria no que ele faz. E eu imagino que sejam poucos os lugares que você passe e você pode falar que seu trabalho te emociona, que o que você faz todo dia te emociona e que carrega esse propósito tão forte quanto o propósito do Reclame Aqui de unir os bons consumidores às boas empresas. Então, esse ponto do propósito que move o nosso time, acho que está muito claro aí nesse vídeo que a gente mostrou agora, né? Estava até conversando com o Chico aqui durante o vídeo, que esses dias eu participei de uma live e aí estavam me entrevistando, né? Chegou uma parte lá que eles estavam fazendo algumas perguntas para mim e a entrevistadora perguntou o seguinte, né? Qual que foi o legado principal que o seu pai te deixou? E nunca tinha me perguntado isso. Eu fiquei pensando e na hora lá eu respondi que o principal valor sempre foi a honestidade, né? Que ele trouxe isso do meu avô.
e passou para mim, para minha irmã, e eu quero passar para os meus filhos. E perseverança. Eu acho que se ele estivesse aqui com a gente, ele ia com certeza contar que ele quebrou 3 vezes, se reergueu e hoje tem um negócio aí que muda a vida das pessoas, né? Então essa perseverança. E logo depois dessa live, eu fiquei pensando que eu lembrei do bendito dia em que eu voltei a trabalhar depois que meu pai foi, e a gente conversou com a empresa inteira, né? E aí eu falei bastante, fui forte, e logo depois a Carlinha, que aparece aí no vídeo, ela me mandou uma mensagem falando assim, nossa, que força que você tem. E isso ficou na minha cabeça, né? Pô, cara, realmente, que força que eu tô tendo, né? E eu sou muito viciado em série, a minha preferida é This Is Us, e eu uso bastante referências dessa série, e tem uma que casa perfeito com essa força que ela falou que eu estava tendo, e que o Chico está tendo agora, que todo mundo que passou aqui, o Edu, todo mundo que vai passar, o Diego, o Vinhas também, estamos tendo aqui para carregar isso, que era o que ele queria. Essa força, ela surge das pessoas que estão com a gente, né? Tem uma frase no This Is Us que fala assim, que o mais próximo que você tem de definir o seu destino, o seu futuro, é escolhendo as pessoas que vão estar com você. E eu acho que isso o Maurício fez muito bem. As pessoas que estão com a gente dentro do Reclame Aqui, dentro da empresa, foram escolhidas a dedo por ele. Ele fazia questão de conversar com todo mundo na última entrevista. Então realmente essa força que eu tive, essa força que o Chico está tendo, que todo mundo está tendo, que vai passar por aqui hoje, e de todos os dias trabalhar no Reclame Aqui depois da partida do nosso capitão, foi dada por ele, escolhendo essas pessoas que estão moldando aí o nosso destino e o destino do Reclame Aqui. E eu queria agora até encerrar aqui nossa participação, Chico, chamando o último vídeo que a gente fez, muito especial para todo mundo, mas principalmente para você, pai. O Maurício, junto com o time, com o Felipe, Chicão e outros envolvidos, fizeram uma surpresa para mim, assim. E aí contrataram aqueles personagens, né, que entravam e eu quietinha, eu ia sair mais cedo ali, eu só tava, assim, sabe quando você tem um sentimento que alguma coisa vai sair da rotina e tudo que sai assim muito ali, né, no dia a dia, todo o time trabalhando, aquele silêncio, aquela coisa, e aí eles contrataram um anjo e foi um ano muito difícil pra mim, um ano que eu tinha batido o carro, um ano que minha casa, tipo, alagou. Então, assim, só coisas assim difíceis que eu tava vivendo. E aí eles trouxeram um anjo. E aí esse anjo entrou no meio da operação, gritando, falando que eu tava dando muito trabalho pra ele e que não sei o quê. Então, assim, tipo, tudo no Reclame Aqui é muito fora da curva, sabe? Acho que o melhor momento foi a minha última promoção, quando eu me tornei supervisor, que foi uma das últimas coisas que o Maurício acabou fazendo, assim, de movimentos na minha vida, né? Então ele contou para mim ano passado, ali, mais ou menos em outubro, que eu ia ser promovido, antes de eu saber que eu ia ser promovido, que isso era o jeito do Maurício de ser, né? Ele sabia, ele vinha e já contava, né? Então ele gostava de trazer aquela notícia feliz para você. Então isso também foi muito marcante, que a gente estava numa reunião com o cliente e ele falou pro cliente, o David vai ser promovido, ele ainda não sabe. E aí eu estava na reunião e fiquei, sabe, aquela sensação, e aquilo foi muito, eu fiquei muito feliz. Aí saí daquela reunião e falei, meu Deus! Sempre tive que, desde quando eu comecei a mudar, quando o Edu falou para eu começar a trabalhar na área de dados, eu comecei a fazer apresentação nas reuniões de conselho dos números. E aí pelos primeiros, 6 meses, eu não conseguia dormir na semana da reunião. Putz, apresentar número pra diretoria, pra todo mundo, então sempre ficava muito tenso. Mas eu não vou dizer que era ruim, era uma ansiedade, né? Ansiedade de falar e tal. E eu lembro que sempre as 2 primeiras, o Maurício me zoava muito, e de tão nervoso que eu tava, eu falava muito rápido, atropelava, e aí ninguém entendia, e o Maurício falava, beleza, Valtão, só que volta tudo. Ninguém entendeu nada. Aí umas 2 vezes isso aconteceu. De tanta coisa legal que aconteceu, assim, de eu ter me reencontrado, né? Acho que foi um reencontro, assim, comigo mesma, assim, olhando para a parte da minha carreira. Não teve jeito, eram muitos anos
na mesma jornada e de insatisfação e de tudo. Então, chegar no Reclame Aqui realmente foi um divisor de águas que aconteceu, porque eu consegui ter a oportunidade de me encontrar primeiro como profissional e falar, poxa, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sempre quis fazer e agora eu tenho a oportunidade de fazer. E a segunda coisa foi que eu achei o amor da minha vida aqui, né? Que é o Maurício, e é difícil, muito difícil falar dele ainda sem chorar, sem me emocionar, porque realmente ele... Ai, desculpa. Eu tenho certeza que ele tá bem onde ele tá, mas quem fica é muito duro. O que o Maurício representa muito é eu acreditar na minha pessoa, né? Então, uma frase que ele disse antes é que apenas a minha mãe e ele sabia do meu potencial naquele momento. E aquilo me marcou muito, né? De algumas conversas que a gente teve, de alguns e-mails que nós trocamos. E aí ele me mandou um e-mail contando, né, que eu tinha um potencial muito grande e que nem eu sabia do meu potencial, só a minha mãe e ele, né, naquele momento. Então, aquilo foi muito marcante para mim. E aí, de novo, o presidente da companhia escrevendo um e-mail, né, para um colaborador com tanta riqueza de vida, assim, sabe? De experiência, alguém que você admira muito, também dizendo que você tem um potencial gigantesco. Então, aquilo me levou num patamar, tipo, gente, eu posso alcançar o mundo para mim, né? Com ele sempre abraçando a gente, sempre querendo o melhor pra gente, pensando na nossa família também, sabe? Pensando nas nossas dificuldades. Ele sabia quando a gente não tava bem, quando a gente tava. Então, assim, é o cara, assim, né? Uma pessoa incrível, era uma pessoa maravilhosa, assim, né? Brigava comigo também, lógico, né? Não tem como falar que eram só flores, mas puxava minha orelha também, e me chamava, e me dava feedback. Incrível, incrível. E eu tenho um feedback dele até hoje. Recentemente eu consegui escutar. Foi ótimo. E ele me fez uma pergunta que isso foi marcante. E eu tenho comigo, assim, muito forte. Que ele me perguntou, assim, o que seu pai falaria de você? Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre as pessoas falam assim, o que você tem para dizer dos seus pais, né? E ele me perguntou ao contrário, o que seu pai falaria de você? Eu sou bem honesto em dizer que eu respondi algo genérico, porque eu não tinha a menor ideia, e eu comecei a praticar esse exercício. Então, o Maurício, ele foi marcante nisso, assim, ele, além da oportunidade de trabalho, ele me voltou para a família, que a gente vive, às vezes, muito no automático, né? Ali, eu sou o pai, eu tenho meu pai, e as coisas vão. E o que minha filha fala de mim? O que o meu pai fala de mim, o que minha mãe, como eles me enxergam. E o Maurício, sem sombra de dúvida, e não é o Reclame Aqui, o Maurício me fez pensar nisso. O que a minha família pensa de mim hoje, como eu sou visto por eles. E até se emociona um pouco, mas honestamente foi o legado que ele deixou dentro de mim. Foi meu pai, né? Então tudo... Hoje, o Reclame Aqui, o emprego que ele me deu, a esposa que eu conheci aqui no Reclame Aqui, a minha carreira, ele vai ser sempre meu segundo pai. Eu fico pensando, até agora que vai ter a festa do meu casamento daqui 2 semanas, e eu tenho que fazer os votos, começo a pensar em votos, eu começo a chorar, não tem como eu não falar dele. E pensar em falar dele, dar essa lembrança, é uma saudade, né? Mas... a gente segue. O dia que o Felipe mandou a mensagem, cara, ali foi um dia assim que eu falei, cara, eu tive a relação talvez mais profunda na minha vida com a nossa fragilidade, assim. Porque o Maurício, ele era meio eterno, né? Ele é, né? A gente olha aqui, se olhar o entorno, olhar o projeto, olhar a empresa, ele é eterno, assim. Ele é desses caras que veio para mudar. A gente já teve vários momentos difíceis, assim, do negócio não ir, do dinheiro
tá acabando, da gente não ter mais de onde tirar dinheiro. A gente construiu o Reclame Aqui nos primeiros anos muito com dinheiro pessoal, né? O carro que a gente deixou de comprar, a casa que a gente deixou de comprar, as viagens que a gente deixou de fazer, basicamente todo o dinheiro que a gente tinha, a gente colocava aqui, e o da família também, às vezes pegando emprestado com familiares ou com banco. São momentos difíceis, mas, cara, não tem, assim, o pior momento foi o dia que você pensa que você não... Amanhã a gente vai trabalhar e o Maurício não vai estar lá, sabe? Porque, como eu disse, assim, a minha vida inteira foi basicamente isso. Eu convivi mais com o Maurício do que eu convivi com os meus pais. Eu convivi mais tempo com o Maurício do que com a minha esposa. Esse é certamente o pior momento. Acho que ele não vai existir outro, porque todos os outros eles são solucionáveis, vamos assim dizer. Todos os outros você tem uma opção. Perder o Maurício, a gente não tem opção. Posso dizer assim, ele era assim, né? Mas mais que isso, o Reclame Aqui é assim. O Reclame Aqui é essa parte do Maurício que ele queria muito brilhar, que ele queria muito que brilhasse no mundo. E cada um que veio vindo para esse compromisso de fazer isso brilhar, de fazer o mundo brilhar, as pessoas brilharem. E aí ele falou uma coisa muito bonita pra mim, e eu levo muito isso, assim, que o céu é o limite, né? Então, assim, e é isso eu sempre trouxe, mesmo, né, no meu dia a dia. E aí hoje eu penso, né, assistindo tudo, né, que a gente passou, assim, e tá passando, e quando eu penso nessa frase dele, né, que o céu é o limite, daí eu só penso, assim, que, tipo, não pra ele, cara, não pra ele, porque a gente tá aqui, sabe, assim. Ufa, bom, estamos aqui no RH Trust Experience. Quero agradecer a todo mundo que está mandando muita mensagem aqui para a gente nesse nosso primeiro painel. E, bom, Francisco, Felipe, eu me identifiquei com cada vírgula que o pessoal falou ali. Então, o David, quando fala que o Maurício me descobriu, ou que o Reclame Aqui me descobriu, o Maurício fez isso comigo também, né? Eu não cheguei no Reclame Aqui como assessor de imprensa. Eu cheguei como, não que não seja a mesma área, mas eu nunca tinha imaginado trabalhar como assessoria de imprensa. A gente estava num carro, uma sexta-feira, uma reunião, sei lá, Câmara Municipal, alguma coisa assim. Ele virou para mim, e o Reclame Aqui até então era feita assessoria com empresas de assessoria, né, grandes equipes, enfim. Diego Vinas, porque ele me chamava assim, Diego Vinas. Meu nome é Diego Vinhas, né, meu e-mail é Diego Vinas, então ele facilitava. Diego Vinas, eu quero que você seja nossa assessoria de imprensa. E eu falei, não dá, eu não tenho condição, eu não tenho tamanho, não estou preparado. Eu falei para ele, não dá, Maurício, numa sexta. Segunda-feira me chamaram no RH, assinando para, tá aqui, você vai ser assessor de imprensa, foi promovido, parabéns. Parabéns? Como assim parabéns? E é exatamente isso. O Felipe falou, né, que às vezes a gente fala algumas coisas, parece para vocês que assistem a gente, e às vezes, apesar de conhecerem o Reclame Aqui no conceito, no trabalho, na empresa de vocês, às vezes é difícil imaginar como que isso acontece lá dentro, né? Então eu não quero ser piegas, mas é muito verdade. O Maurício, ele tinha aquele negócio do Thundercats, me dê visão além do alcance, ele tinha uma visão além do alcance, ele via talentos, né, na gente onde a gente realmente não via. E eu não tinha, enfim. Resultado disso, a gente conseguiu ser premiado com a melhor assessoria de imprensa do país, fui para um trabalho por causa disso. Então eu estou aqui agora, com esse microfone, como mestre de cerimônias por causa do Maurício Vargas. Eu não sei o que passava na cabeça dele, mas ele achava que era legal. O Diego Vinhas apresentar os eventos. Então, hoje, eu estudei, está aqui, hoje eu busquei mais conhecimentos e agradeço muito a ele. Então, por isso e muitos outros motivos que me identificaram, foi muito gostoso ver o Reclame Aqui como ele está hoje. Eu preciso visitar o escritório depois da reforma, vai ser uma visita muito gostosa. Eu saí de lá em 2019. Então, foi muito emocionante. Parabéns pelos vídeos, parabéns pelo trabalho. E, bom,
como o Valton falou, vida que segue, e a gente está aqui por ele, pelas empresas, para vocês que assistem a gente. Eu tenho certeza absoluta, depois desse primeiro painel, de que teremos 2 dias... Bom, emocionantes não precisa nem falar, né? Mas 2 dias incríveis. Gente, algum comentário? Não, só... Depois desse último vídeo de 10 minutos que olha, deu uma balada. Não, só agradecer a todo mundo, a todo o nosso time, né? O pessoal que está aqui trabalhando, que trabalhou para fazer esse evento. Agradecer você, Dieguinho. E falar que o Dieguinho é um dos melhores apresentadores do Brasil, viu? Então, se disponível para eventos, aniversários, emissoras também. Animador de festa, ele é um dos melhores apresentadores do Brasil, viu? Se cuida, William Bonner. Valeu, Dieguinho. Valeu, Chicão. Obrigado, Felipe. Obrigado, Francisco.